Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live sobre o fundo de properties, propriedades comerciais da Suno SNLG11. Agora o novo ticker, novo nome também. Agora o Suno Log, investimento imobiliário. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença de todos que estão nos acompanhando nesse dia 23 de fevereiro de 2023, aqui na semana aqui pós-carnaval, aqui do ano de 2023, pessoal. Então, vamos lá. Agora são 18 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. E o mercado está fechando, sim, estamos aí em leilão de fechamento. O SNLG está cotado atualmente em R$ 38,56 por cota, caindo aí 2,40 no momento. Né? O IFIX está operando em baixa no momento em 0,10%, cotado aos 2.794,94 pontos. O DI de curto prazo aí, médio prazo, no caso que é o DI 1F25, opera em baixa de 0,39, cotado aos 12,61. Eu de longo prazo, aqui um pouco mais de longo, que vence em 2031, tem queda de 0,30, cotada aos 13,39, pessoal. Só uma preocupação aqui, tá? O de 2031 está mais alto aqui do que o DI de 25, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Tá bom, pessoal? Então, os números do mercado financeiro de hoje, mais especificamente o IFIX da SNLG, tá? Tá bom, pessoal? E antes de continuar essa live aqui, quero saber se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, para que eu possa dar continuidade aqui e falar um pouco mais sobre o SNLG11. Nessa live vai ser, vamos dizer assim, um resumão aqui sobre o que o fundo é, o que a gente pretende fazer com o fundo daqui para frente, tá, pessoal? Por favor, pessoal, me dê um feedback aqui nos comentários para ver se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, e se a conexão está boa, para que eu possa aqui dar continuidade aqui a essa live, pessoal. Por favor, vamos ver aqui nos comentários se está tudo certo, se está tudo bem, se eu posso continuar ou não. Assim eu vou tirar as dúvidas de vocês também, tá? Essa live vai ser um pouco dinâmica, tá, pessoal? Então eu vou fazer bastante comentários a respeito da CNLG, dos imóveis, enfim, da dívida, enfim, para a gente continuar. Renan Mendeiros, boa tarde, Renan, áudio e vídeo ok, muito obrigado, isso é muito bom, então significa que eu até posso continuar aqui sem nenhum problema. Renato Queiroz, muito boa tarde, tudo certo, ótimo, muito legal, pessoal, muito legal que vocês estão acompanhando. Fabiano e Delei Serrano, boa tarde. Quando a estratégia for além de logística, o fundo mudará de novamente? Não poderia ter mudado já? Ó, essa é uma pergunta, tá? Acho que até antes de começar, vou até respondendo a pergunta do Fabiano, vou colocar aqui na tela, inclusive, tá? Vamos ver se eu consigo aqui colocar aqui na tela, que eu estou como convidado. Bom, enfim, mas vamos lá. Fabiano, eu consigo ler aqui sem nenhum problema. Muito boa tarde, Ronaldo Silva e Adriano Neres, muito boa tarde a todos. Quando a estratégia for, além de logística, o fundo mudará de nome novamente, não poder ter mudado já, é o seguinte, dependendo do que a gente fizer, a gente ia precisar de mudar de nome, tá? Então, o que acontece, tá? Até ser mais claro. Como a gente vai precisar mudar de nome de acordo com as nossas estratégias, a gente está usando um SNLG como se fosse um nome intermediário, tá? Porque muito provavelmente, tá? A gente está com um deal flow aqui, que é basicamente um fluxo de possíveis novos negócios bastante interessantes, aqui na Suno Asset, tá? Não estou falando especificamente do SNLG. Chega muita coisa para a gente em termos de propriedades comerciais, mas claro que precisa ter o perfil do SNLG, né? Assim, se não tiver perfil, tem vacância, uma localização ruim, enfim, a gente tende a educadamente declinar a proposta, tá? Mas que realmente, nas nossas estratégias, tá? Não assim, teria que mudar novamente o nome para ele ficar, no caso, com o nome já definitivo, porque senão a gente ficaria com o nome, com SNLG, no caso, com imóveis, não só de logística, mas com o nome de logística, tá? E só lembrando que o SNLG, hoje, tá? Ele tem uma característica, vamos dizer assim, muito mais industrial do que logística. Muito mais. Claro que você tem CDs ali, claro, você tem CDs, no caso. Muito provavelmente, por exemplo, o ativo de Resende, no Rio de Janeiro, é muito mais um CD, tá? Tanto que aqui, internamente, quando eu me relaciono aqui com o locatário, né, a gente fala em centro logístico.
tá? Então, assim, hoje ele é muito mais industrial do que logístico e tem esse nome intermediário para que, nas próximas estratégias, a partir do momento que a gente adquirir outros, por exemplo, ativos que não logística e que não centro de distribuição, a gente possa mudar de nome, que dessa forma será, no caso, definitivo lá na frente, tá? E as estratégias que a gente pensa aqui, tá, pessoal, vamos dizer assim, claro, imóveis comerciais, não só de logística, enfim, mas também, tá, claro, como vocês sabem, né, a gente também, assim, temos visto alguns fundos imobiliários que podem fazer sentido aí dentro do portfólio do SNLG ou vice-versa, tá? Aí, no caso, teria que mudar de nome, tá? Porque, novamente, um fundo será incorporado por outro, enfim, claro que vai depender do tamanho de PL, da proposta, enfim. Aí, no caso, teria que mudar de nome, tá? E ao invés de pegar um nome já SNLG, que não tem muita compatibilidade com os ativos em carteira, pelo menos hoje, tá? Muda, no caso, quando acontecer isso e muda de uma vez por todas. Tá bom, Fabiano? Espero ter respondido sua pergunta. Muito obrigado pela participação. Mas vamos lá, pessoal. Bom, no dia 14 aí de fevereiro, a gente teve a mudança, tá? Para o SNLG, né? O fundo antes era o MGLG, agora o SNLG, né? Vamos dizer assim, a nomenclatura agora está muito mais assim, aderente à Sunoasset. Claro que você tem um nome, também você tem um código, o SN no começo, assim como todos os nossos fundos listados em ambiente de bolsa de valores, tá? SNCI, SNFF, SND, SNAG, né? Que são os fundos aqui da casa, tá? Claro que a gente vai lançar esse ano, tá? Mais fundos, então aguardem aí, muito provavelmente aí no segundo semestre, aí teremos aí outros 2 fundos, mas não de propriedades comerciais, tá? Mas outros fundos com outras teses de investimento. Ok? Então, aguardem novidades, tá? Então, aí o fundo ficou realmente mais com cara da Suno. Tanto que, por exemplo, a data de pagamento dos rendimentos, no caso, é dia 15, assim, o anúncio, no caso, né, é dia 15, tá? Então, o que acontece? Todo dia 15 a gente faz o anúncio, né? Então, assim, tá em linha com os fundos da Suno. Todo dia aqui a gente faz o anúncio dos rendimentos. Claro que o seguinte, né? Porque a gente pode ver dentro ali do dia 15, que é de todo mês ou anterior, conforme for final de semana ou feriado, tá? Se a gente pode fazer o anúncio ali antes da abertura do pregão ou depois, né? Então, enfim. Então, isso que você pode discutir. Claro que no momento ali, a maioria dos fundos da Suno, né, a gente tem uma predileção pela divulgação antes do pregão, tá? Claro que a maioria dos fundos imobiliários, conforme a data, onde cada um deles, é depois do pregão, a maioria, tá? Enfim, mas assim, a gente vai tentar aqui, assim, vamos dizer assim, pegar, né, a praxe da Suno, no caso, que é antes da abertura do pregão, tá? E o pagamento, no caso, é todo dia 25 ou anterior, conforme for feriado ou final de semana, tá bom? Renan Medeiros, esse mês da distribuição não vi informe de rendimentos no site da ACE. Sim, terá, tá? Vai ser sempre do dia, vai ser do dia 24, tá? Vulgo amanhã. Porque dia 25 é sábado, né? Porque nem eu falei assim, que os fundos da Suno é dia 15 e 25, correto? Então, se o dia 25 é no final de semana, que for o caso, você adianta um dia, tá? Então, será amanhã, a data de pagamento é amanhã. Tá bom? Aí do SNLG. Lembrando que, né, é sempre antes, assim, vamos dizer assim, o rendimento, ele refere-se ao mês anterior, tá? O mês anterior ele acaba, a gente faz a apuração e anuncia o rendimento no dia 15 e paga aí no dia 25 todo mês, ou um dia antes, conforme for final de semana ou feriado, tá? Essa é a dinâmica daqui para frente. Tá bom? Outra coisa aqui que a gente acho que vale a pena mencionar é o seguinte: o SNLG, tá? Ele mudou assim, o mandato dele, né, para híbrido, que obviamente você tem a possibilidade de investir em várias classes de ativos, né? De tijolo, sendo logística,
assim, por exemplo, assim, imóveis de educacional, escritórios, shoppings, né, cemitérios, enfim, embora a gente não goste muito da tese, enfim, tudo isso aí vai ser o rol do SNLG daqui para frente, tá? E muito provavelmente a gente tende a procurar ativos com mais esse perfil para diversificar aí o tipo de imóvel dentro do portfólio e também diversificar os inquilinos, tá? Então, então o nosso mote, no caso, é ter um fundo grande, a gente quer crescer bem esse fundo esse ano de propriedades comerciais, tá? Porque assim, um fundo grande, a gente entende que é o seguinte, um fundo grande, ele tem liquidez, né? Um fundo grande, ele tem liquidez, ele tem diversificação de inquilinos, tá? E ele consegue absorver, né, de uma forma muito mais assim eficaz aí algumas possíveis vacâncias e aí bem como despesas não recorrentes, tá? Então, assim, a gente entende que um fundo de profit deve sim ser grande e bem líquido para justamente absorver isso, tá? E dentro, obviamente, desse tipo de portfólio, esse portfólio grande, a gente pode, inclusive, ter uma maior previsibilidade dos rendimentos, tá? Mesmo com dívida, que é o caso, que é o caso da CNLG. Porque é o seguinte, a dívida no caso, que é o CRI, né, ele tem o cronograma ali dos pagamentos, né, já definidos, e isso, inclusive, dá para ser visto, tá, no termo de securitização do SNLG, tá, de cada CRI que compõe, que tem aí os ativos do SNLG, tá. Hoje, o grau de alavancagem financeira do fundo, tá, realmente ela é alta, ela não é baixa, tá? Ela está perto aí de 62%, eu considero sim alto, mas a gente está fazendo esforços, inclusive, para diminuir esse grau de alavancagem, especialmente aí, tá? No final do mês, no final do mês que vem, no caso que é um prazo que a gente acredita que a gente possa aí anunciar o uso do caixa efetivamente, que muitos de vocês estão esperando, né? Hoje a gente tem caixa aí perto de 33 milhões de reais, tá? E muito provavelmente esse caixa será utilizado para essa aquisição que a gente pretende fazer e anunciar ao mercado no final do mês que vem, tá? Claro que até lá muita coisa pode acontecer e, por exemplo, tem algum detalhe que impeça a gente de seguir a negociação, a gente vai pegar o caixa e fazer aí assim, parte da amortização, fazer uma parte da amortização extraordinária de uma das nossas dívidas, tá? E conforme até deixei claro aí no relatório gerencial, tá bom? Vamos lá. Além disso, dessa mudança de regulamento, para o de investimento, né, o fundo tem muito mais arrecadação, não cai com as datas de pagamento, as datas de anúncio de rendimento, as datas de pagamento, a gente também aprovou duas coisas que eu acho interessante mencionar, que a primeira delas é o seguinte, o fundo ele pode investir aí em CRI, tá? Mas é até 10% do patrimônio, não é muito, tá? Então, até 10% a gente consegue investir em algum CRI, isso porque é o seguinte, tá? Melhora o carrego, por exemplo, assim, de algum caixa que a gente tiver, melhora, tá? Assim, o CRI ele tem uma rentabilidade superior, tá? Porque geralmente o que acontece? Os caixas, tá? Assim, para quem não sabe, tá? Quando o fundo tem muito dinheiro, assim, ele não está parado em caixa, ele está, na verdade, investido em um fundo de zeragem, de caixa, tá? Porque dentro do caixa, exatamente do caixa, dinheiro que é parado, não fica nada, não fica nada. No final do dia, ele vai para o fundo de zeragem, tá? E o fundo de zeragem, ele rende ali uns 80% ali do CDI. Aí vocês podem até perguntar para mim, mas assim, 80% do CDI, você não acha muito pouco para ter um fundo de zero de caixa que rende assim? É o seguinte, existem, vamos dizer assim, algumas limitações, tá? É o seguinte, você precisa ter um fundo de zeragem de caixa que atenda aí o dia a dia das movimentações do fundo, tá? Porque é o seguinte, você tem movimentações, você tem, por exemplo, o batimento de carteira, né, que você precisa fazer até uma hora específica no dia, né? E você precisa, por exemplo, da informação da lâmina desse fundo até hora Y no dia para você conseguir fazer o fechamento da carteira do fundo naquele dia. Então, você tem alguns trâmites internos ali, né, que você precisa verificar vis-a-vis, no caso, tá?
a sua rentabilidade desse fundo de caixa. Tá? Você tem algumas coisas para prestar atenção. Então, assim, é claro que a gente poderia colocar num 100% de CDI, assim, até pode, mas lembre-se, tem taxa de administração também, tá? Em geral pode até ser um pouco maior, tá? Não tem liquidez diária, por exemplo, liquidez de mais um, assim, tem umas coisas que a gente tem que considerar mais as questões operacionais, tá? Que precisa casar com o fundo, precisa casar com toda a operação do fundo, porque se não casar, não nos atende, tá bom? Renato, Volkswagen, Jacinto, a gente se vai dissolver a SPE do fundo, a gente prefere, tá? Fazer aquisições, pelo menos no momento, porque a aquisição, no caso, tá? Ele, além, claro, de você potencialmente você trazer mais rendimentos aí para os cotistas, né? Você também traz uma diversificação de portfólio e inquilino, tá? Além, claro, de reduzir o grau de alavancagem financeira do fundo, tá? Na SPE, claro que você, assim, perdão, Renato, você tem um custo que, assim, acho que poucas pessoas notam, né? Que é o seguinte, vamos lá. Os imóveis, assim, hoje os imóveis do SNG são de 10 SPS, porque foram comprados de forma alavancada, ou seja, com dívida via CRI, correto? Então é o seguinte, se você dissolver essas SPS, você precisa transferir os imóveis para algum lugar, e geralmente esse lugar é o fundo, né? Na transferência, você tem a incidência de ITBI, que é o imposto, de transmissão de bens imóveis, né, que é 3% do valor. Então, você tem um gasto aí bem intenso com o ITBI, bem grande com o ITBI, na largada, né, que você precisa fazer essas transferências. Tá? Outra coisa, como esses imóveis foram dados em garantia, de operações de dívida, no caso, tá? E teoricamente eles teriam que estar assim, debaixo das SPS, você teria que conversar com a securitizadora para muito provavelmente fazer um aditamento do termo de securitização, tá? Porque alguns termos de securitização não permitem isso, de forma que isso, você pode, vamos dizer assim, quebrar um covenant, que é basicamente um indicador, vamos dizer assim, da saúde financeira daquela dívida, né? Você pode quebrar um covenant, né, no caso, e você pode engatilhar, por exemplo, algum vencimento antecipado de dívida. Claro, tem que ver no termo de securitização também se esse vencimento antecipado ele é automático ou não. Tá? O caso é o seguinte, vencimento automático, você quebrou um covenant, automaticamente você já declara default, ou seja, calote, né? Aí você tem que conversar com os credores. Os credores podem exigir pagamento antecipado integral, por exemplo, tá? Se não for vencimento, se foi dado vencimento antecipado, mas não é automático, então tem que chamar uma AGT, uma Assembleia Geral dos Titulares do CRI. Tem que chamar uma AGT, né? Aí é o seguinte, nessa AGT, quem que, vamos dizer assim, quem que fica presente nessa AGT? Na verdade, são os crisistas, né? Assim, aspas aí que é o neologismo, tá? Isso não existe, essa palavra não existe, é neologismo e aspas, tá? Então, assim, são os detentores são os credores dos CRIs. Eles vão para a Assembleia e votam o vencimento antecipado ou não, tá? Claro que, assim, tudo isso você consegue ser, no caso, os titulares dos CRIs forem concentrados e você souber quem, você consegue conversar e essa AGT, no caso, ser muito mais tranquila. Você discute em AGT e depois faz uma ata de AGT reformando ou não aquele teste, ou declara realmente vencimento antecipado com pagamento antecipado do saldo devedor, tá? Agora, se for, vamos dizer assim, um cap table, né? O cap table que a gente fala aqui vamos dizer assim, quem que são os detentores dos CRIs. Se for muito pulverizado, né? Aí, convencer os detentores dos CRIs a não declarar vencimento antecipado na AGT torna-se mais difícil. Aí o devedor pode ter problema. Aí, assim, muito provavelmente vai ter que vender o imóvel. Tá? Se não conseguir, vai ter que vender o imóvel e pagar aí o saldo devedor. Tá bom? Basicamente, essa é a dinâmica que acontece, tá, pessoal? Então, assim,
Novamente, nem todo vencimento antecipado é automático, tem que ver se é automático, se tem que convocar a assembleia ou não, enfim, tá? Mas é a questão das SPS, então tem essas duas coisas, tá, Renato? ITBI, tem que pagar, tá? E, no caso, muito provavelmente conversar com a securitizadora para fazer a reforma do termo de securitização do CRI, tá? Para permitir que, no caso, a dívida continue, mas os imóveis, no caso, sejam, não da SPE, que foi extinta, no caso, dissolvida, mas sim do fundo, tá? Aí, realmente, também tem que, eventualmente, consultar algum advogado para que a estrutura permaneça, tá? E o imóvel, e a garantia do imóvel ainda permaneça em relação à dívida, tá bom? Ok? Top, sempre aprendendo um pouco com as lives. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renato, sua presença, suas dúvidas, tá bom? Então, é basicamente isso. Assim, quando você tem uma operação imóvel com dívida, ela não é tão simples, tá? Inclusive, esse é vamos dizer assim, é uma pedrinha no sapato que a gente tem aqui com a aquisição que a gente está, com um acordo que a gente está negociando aí imóveis para o fundo, tá? São, assim, imóveis que foram dados em garantia. No caso, ele tem uma estrutura um pouco mais complexa, porque é o seguinte, você realmente, que nem eu falei, tem que realmente ver qual é a estrutura, se faz sentido, se é possível fazer alguma reforma do termo de securitização, falando com a securitizadora, falando com os detentores dos CRIs, por exemplo, tá bom? Então, realmente, não é tão simples assim, tá? Então, assim, eu quero muito, até o final do mês que vem, assim, anunciar isso para vocês, tá? Claro que eu não posso dar detalhes, que eu assinei um acordo, ali, né, com a contraparte, mas, assim, a gente está negociando e as negociações estão avançando muito bem, tá? Castrobal, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. E acho que a última questão aí da reforma do MGLG para o SNLG, né, em termos de regulamento, que tudo isso que eu falei está no regulamento, né, do fundo, no caso, né, foi basicamente a aprovação do potencial conflito de interesse, tá? Eu acho que, assim, se não for constante, for uma pequena parte do fundo, até ok, vamos dizer assim, até justificável. Vamos, por exemplo, fazer transações como, por exemplo, contraparte que seja do mesmo grupo econômico, no caso, tá? Então, acho que, assim, isso, assim, muitos fundos imobiliários não têm isso no regulamento por exemplo, precisa de uma assembleia, uma AGE, com quórum qualificado para aprovar, né? A gente conseguiu, claro que a gente teve também um quórum qualificado, a gente conseguiu aprovar, mas não vai ser um mote aqui da gestão, tá? Isso se por acaso tiver, assim, se melhorar o carrego do caixa, assim, de uma forma substancial, tá? E realmente se houver oportunidade, talvez a gente pense em fazer isso, tá? Pense em fazer, talvez. Então, mas não vai ser o mote. O mote daqui para frente é crescer o fundo via mais ativos, tá? Diversificar a receita, diversificar o setor de atuação dos inquilinos e diminuir o grau de alavancagem financeira do fundo, tá? Que hoje realmente ela é alta. Misael Alves, boa tarde, seja muito bem-vindo, não tem problema, cada um entra na hora que dá, não tem problema, tá, pessoal? Finos Paper, boa noite, Finos Paper, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença, tá? Então, pessoal, assim, vamos dizer assim, a reforma que nós estamos fazendo ali no SNLG, tá? Claro, novamente, só tomar uma água aqui, peraí. Claro que, conforme eu até falo nos relatórios passados, tá? A gente está devendo aí o relatório aí de dezembro e janeiro, tá? Só o administrador aqui pediu alguns ajustes, a gente está fazendo esse ajuste e a gente vai enviar, tá bom? Muito provavelmente vai sair o dezembro e janeiro de uma vez só e o fevereiro aí no final aí, do mês que vem com todos os outros fundos da Suno, tá bom? Mas é isso, o que a gente tem hoje, né? Tá até uma pergunta do Misael Alves, né? O caixa da CNLG vai para que caminho? Muito provavelmente vai para a aquisição que a gente está fechando, já está em fase já final, tá bom? Claro que vai sobrar um pouco, mas a gente realmente vai fazer ainda, tá?
Enfim, o SNLG hoje, tá? Conforme eu até falei nos relatórios passados, está passando por uma reestruturação, realmente ainda tem uma demora de muitos de vocês estão pontuando e com razão, tá? Mas realmente a gente precisa ter um pouco de cuidado, que as negociações se mostraram complexas e também a gente teve uma troca de administrador, tá? Então a gente está fazendo aqui da melhor maneira possível e em breve vocês serão comunicados, tá? O que está acontecendo aí com assim, de fato, tá? Em relação às transações, tá? Que a gente primeiro precisa fechar a transação, a gente comunicando aí, no caso, vocês, via fato relevante, tá? Aí, claro, que ao comunicar o fato relevante, que eu entro numa outra live, para aí falar um pouco de você dessa transação. Claro que vai mudar o guide de distribuição de rendimentos do fundo, claro que vai mudar, muito provavelmente vai mudar o patamar aí de PL do fundo, tá? Assim, essas transações que tá para acontecer pelo menos esse ano, a meu ver, a gente dá um ânimo bastante interessante aí para o SNLG. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Mais perguntas. Só para eu realmente aqui me situar, pessoal, aí ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Feedback também pode dar, fiquem à vontade, tá bom? Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, tá? Então, acho que é isso. Tá bom, pessoal? Assim, agradeço a presença de cada um de vocês. Novamente, muito obrigado pela presença, pela paciência, pela participação nessas lives. Lembrando que o seguinte, eu estou disponível também no Instagram, @j.fis. Vocês podem acessar o site da Sunoa, se tiver informações do fundo. Por exemplo, vocês podem também perguntar para o Vitor Duarte, que é o gestor aí do fundo, nosso CIO também, tá bom? Então, realmente, a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Tá? Acho que só a última coisa do Misael Alves, Galpão, na verdade, assim, eu não posso dar muito detalhe, tá? Porque realmente aí a gente pode comprometer a transação, tá? Mas o que a gente pode falar ainda, assim, bem próximo de uma das nossas operações, tá bom? Marcos, a prioridade da caixa será aumento do rendimento ou diminuir o risco? É o seguinte, não, aumento do rendimento na compra dos ativos. A prioridade do caixa não é o aumento do rendimento por si, é a compra do ativo que, por sua vez, leva um aumento do rendimento, tá? O risco, uma pergunta interessante até do Márcio, o risco é o seguinte, assim, a percepção minha de risco, sua Marcos do risco, ou por exemplo, o Renato de risco é um pouco diferente, tá? Cada um aguenta mais risco do que o outro, ou aguenta menos, enfim, né? Depende. Mas, assim, se essa transação que está em andamento der certo, muito provavelmente vai diminuir aí o risco do fundo, reduzindo o grau de alavancagem financeira, porque, claro, você tem aí mais ativos no fundo, tá? Ok, pessoal? Acho que então é isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, um forte abraço, bom descanso para vocês e até a próxima live aqui do SNLG. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e tchau, tchau!